Boa noite, irmãos. A paz do Senhor a todos. Vamos colocar de pé. Vamos lá adorar o nosso Deus com os nossos cânticos, com os nossos louvores. Que essa noite seja uma noite de alegria, uma noite de amor, uma noite de paz na presença do nosso Deus. Amém? Amém. Senhor, meu Pai, nesse momento, Pai, eu te peço, Deus, que o Senhor venha com a sua presença sobre as nossas vidas, Pai. Derrama, Senhor, a sua graça, a sua misericórdia sobre cada um de nós, Senhor. E que essa noite, Deus, seja uma noite de alegria na tua presença, Pai. Seja uma noite, Deus, onde o teu Espírito Santo venha tocar as nossas vidas, Senhor. E que tudo que for feito, Deus, tudo que acontecer aqui nessa noite, desde já, Deus, desde os louvores cantados, a palavra cantada, Deus, a palavra que será pregada, Deus, seja para a honra e glória do teu nome, Pai. É o que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Nós viemos aqui, Senhor, para adorar e agradecer o seu nome, Senhor. E que nós possamos fazer isso com excelência, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia.
uma canção que eu escrevi. Mas dessa vez eu tive um entendimento, ou Deus falou comigo de uma forma diferente através dessa canção, né? E ela fala que a nossa melhor escolha e a melhor escolha para salvar as nossas vidas foi Jesus. E ela tem um trecho também que ela fala: como posso eu deixar a cruz e esquecer do preço que Ele pagou para me fazer viver? E nesses dias que eu fiquei recluso em casa, fiquei lá um tempo de quarentena, eu oscilei por alguns pensamentos, né? E alguns desses dias passou pela minha cabeça deixar algumas coisas, né? E aí eu, como sempre, vou lá no meu banheiro e eu louvo lá, eu canto. Fiquei uns dias quase sem conseguir falar muito. A Bianca acompanhou. E quando eu consegui cantar, aí eu cantei essa música. Aí quando eu cheguei nesse trecho, eu comecei a refletir: como posso, mesmo depois de tantas coisas, depois de tantos milagres, depois de tudo que Deus fez por mim, pensar em deixar certas coisas, né? E ali eu comecei a me arrepender e pedir perdão a Deus, porque eram pensamentos que eu tinha certeza que Deus não estava se agradando daquilo. E eu orava, pedia perdão, e aquilo falou muito comigo. Então, se algum de nós, assim como aconteceu comigo, chegar a pensar, que a gente possa relembrar da cruz do Senhor. Eu gosto sempre de relembrar, e eu sempre escrevo isso nas letras, que a cruz, Jesus, é a melhor escolha, é o melhor que nós temos para a nossa vida. E como nós podemos pensar em nos afastar de coisas que são relacionadas a Ele. Então, Senhor, perdoa, Deus, pelas minhas fraquezas, Pai. Perdoa, Senhor, porque eu sou falho, ser humano, Deus. Perdoa, Senhor, pela minha ingratidão, Pai. Perdoa, Senhor. Não deixe, Deus, que as circunstâncias da vida, Senhor, que coisas que acontecem no nosso dia, Deus, nos afetem, Deus, e afetem o nosso relacionamento com o Senhor, Pai. Tenha misericórdia de nós, Pai. Tenha misericórdia de mim, Senhor. Essa dor que Ele sofreu, esse amor que me acolheu, foi por mim que Ele morreu na cruz. O teu sangue derramou, tua morte me salvou. Foi por mim que Ele morreu na cruz. A melhor escolha foi Jesus. A melhor escolha foi Jesus. Como posso eu deixar a cruz e esquecer o preço que pagou para me fazer viver? Escravos em tuas mãos,
via que ele andou, ele me amou primeiro. Teu sacrifício nos trouxe a paz e o perdão. Ele me amou, sofreu lá no Calvário, o Pai o enviou, morreu por meus pecados. Ele me amou, sofreu lá no Calvário, o Pai o enviou, morreu por meus pecados. Essa dor que ele sofreu, esse amor que me acolheu, foi por mim que ele morreu na cruz. O teu sangue derramou, tua morte me salvou, e foi por mim que ele morreu na cruz. A melhor escolha foi Jesus. A melhor escolha é Jesus. Esse nome, esse nome tem poder para salvar, para perdoar. Oh, Jesus, Jesus. Nesse momento, você tem algo para falar para Deus. Se você tem algo para dizer, Deus, eu me arrependo, me perdoa, Senhor. Fale com Ele nesse momento. Entregue isso ao nosso Deus. Peça perdão nesse momento. Diga, Senhor, eu me arrependo, Pai. Senhor, eu me arrependo dos meus pensamentos, Senhor. Me perdoa, Deus, se tenho falhado contigo, ó Pai. Me perdoa, Senhor, se o meu coração tem focado em coisas que não são o seu reino, Pai, não são do teu reino. Perdoa, Senhor, se eu tenho desejado as coisas materiais mais do que as coisas do seu santo reino, Deus. Perdoa, Senhor, se o Senhor tem ficado, Deus, em segundo lugar nas nossas vidas, Pai. E que eu desejo, Deus, que de hoje em diante, daqui para frente, se alguém estiver assim, Senhor, que hoje haja uma mudança, hoje haja uma transformação nos nossos corações. Que o seu reino seja o nosso primeiro pensar, Deus, pela manhã, Pai. Que a tua presença seja o mais importante para nós, Deus. Oh, Senhor.
aos nossos corações, Senhor. Oh, Deus. Cante mais uma vez, Jesus. De ser glorificado. Oh Senhor, oh Senhor. Aleluia, Senhor, aleluia. O único digno de receber toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda adoração. Se você puder fechar os seus olhos nesse momento, adore Ele, adore esse Deus maravilhoso, adore ao nosso Senhor onipotente, onipresente, onisciente, o Deus que supre as nossas necessidades, o Deus que não nos desampara. Oh, aleluia. O único digno de receber toda a honra e toda a glória. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele Jesus.
nosso ser a ti. Aleluia. Consagramos todo nosso ser a ti. Consagramos todo nosso ser a ti. Nós te adoramos, Deus. A honra e a glória, Senhor, seja dada somente a Ti, Deus. As nossas vidas, Deus, e o nosso caminhar, Deus, seja para glorificar o Teu nome, Deus, e agradar a Ti, Senhor. Sabemos, Deus, que não há outro como o nosso Senhor. Não há outro como Deus das nossas vidas. Por isso a Ti nós entregamos os nossos louvores, Pai. Por isso a Ti, Deus, nós entregamos, Deus, os nossos cânticos, Pai. Doamos os nossos dons, os dons que o Senhor nos deu, Pai, para glorificar, para cantar. Cada honra a Ti, Senhor. Oramos a Ti, ó Pai. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o nosso Senhor. Aleluia, Deus. Obrigado, Pai. Obrigado, Deus, pela Tua presença em nosso meio, Pai. Obrigado, Senhor, porque o Senhor acalenta os nossos corações. Obrigado, Senhor, porque em meio às nossas dúvidas, o Senhor vem com a resposta. O Senhor vem com aquilo, Deus, que é melhor para nossas vidas, Pai. Senhor, continue a falar aos nossos corações, Pai. Que a Tua palavra, Deus, venha penetrar os nossos corações, Deus. E que nós tenhamos, Deus, maturidade o suficiente para receber, para entender e para absorver aquilo que o Senhor quer falar aos nossos corações, em nome de Jesus. Obrigado, Deus, por mais essa oportunidade. Abençoe a vida dos meus irmãos. Abençoe a vida de cada um do louvor, Pai. Abençoe a vida de cada ministério dessa igreja, Pai. Abençoe a vida dos nossos pastores, Pai. Abençoe a vida dos nossos irmãos, aqueles que se adentram aquela porta, Pai. Que nós possamos, Deus, a cada dia mais, Deus, nos aproximar e buscar mais a Tua presença, Senhor. Perdoa, Senhor, as nossas falhas, Pai. Perdoa, Senhor, os nossos defeitos. Perdoa, Senhor, às vezes que não temos agradado ao Senhor, Pai. O Senhor conhece, Deus, os nossos corações. Não conseguimos esconder nada de Ti, Pai. Por isso, Senhor, eu Te peço, Deus, derrama a Sua misericórdia, Deus, sobre as nossas vidas. Continue falando nesse culto, através da palavra, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Nós temos alguns avisos. A partir de amanhã, segunda-feira agora, amanhã à noite, nós vamos dar assistência a algumas famílias aqui do bairro e vamos oferecer, a princípio, um sopão, toda segunda-feira à noite. E nós vamos iniciar esse trabalho amanhã. E os irmãos, eu peço para que, naquilo que o seu coração deliberar, você possa doar para nós também mantimentos para esse sopão. Então você pode procurar o Juninho, a Mônica, o Vidal ou a Rosana para fazerem as suas doações, se o coração assim pedir, tá bom? Então amanhã nós precisamos fazer alguma coisa social a favor desse bairro, irmãos. Nós não podemos apenas dizer que Jesus salva e não ficarmos sensibilizados com a carência das pessoas deste bairro. Existem muitas pessoas. Nós temos 6 famílias cadastradas, num total de 30 pessoas. E nós queremos gradativamente aumentar
essa nossa ação social. Então eu já vou orar por esse projeto e o Senhor ore comigo. Senhor, nós colocamos este projeto diante de Ti, porque nós não podemos fazer nada sem que Tu nos autorize e sem que Tu nos abençoes. Então que a Tua bênção esteja sobre este negócio, para que essas famílias possam de alguma forma serem amenizadas nos seus sofrimentos. Colocamos isto com fé diante de Ti e agradecemos desde já a operação da Tua graça. E eu sei que a igreja responderá de forma satisfatória, porque nós estamos trabalhando para o Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Nós, na terça-feira à noite, temos a reunião de oração às 18h45, tá bom? Das 18h45 às 19h45, a nossa reunião de oração. Pode chegar, que será postada na quarta-feira, tá bom? Para os irmãos. Vocês têm recebido também devocionais dos nossos diáconos. O irmão diácono Dilson está postando todas as quartas. Eu estou esperando os outros também, né? Também postarem seus devocionais, aqueles para quem eu pedi, que façam os seus devocionais para serem postados na sexta-feira. Os jovens vão começar o seu trabalho agora nesse sábado também, às 18h45. Então, vamos lá, vamos incentivar os nossos jovens. E no domingo nós voltamos para o nosso culto de louvor e adoração, ainda às 18h45, às 18 horas, por causa do toque de recolher, às 20 horas. Amém? Que Deus abençoe a igreja no dia a dia, no seu trabalho. Aleluia. Nós estamos recebendo aqui o pastor José Araújo. Nós carinhosamente o chamamos de Zezinho. Fique em pé, meu querido irmão. Quem está feliz com a presença do pastor José Araújo? Aleluia. Vamos dizer para ele, seja bem-vindo em nome de Jesus? Seja bem-vindo em nome de Jesus. Dizem que é a sósia que fala? Sósia? Do Adilson. A gente não sabe quem é sósia de quem aí. Porque se tirar a máscara, os irmãos vão ficar espantados. Viu? Mas seja bem-vindo, viu, pastor José Araújo. É uma alegria recebê-lo aqui no nosso meio, viu? Essa casa é a tua casa. Em nome de Jesus. Amém. Vamos abrir no livro de Marcos, no capítulo 14 de Marcos. E estando ele em Betânia, assentado à mesa em casa de Simão, o leproso, veio uma mulher que trazia um vaso de alabastro, com unguento de nardo puro, de muito preço, e quebrando o vaso, lhe o derramou sobre a cabeça. E alguns houve que em si mesmos se indignaram e disseram: para que se fez esse desperdício de unguento? Porque podia vender-se por mais de 300 dinheiros. Em outras traduções diz denários. E dá-lo aos pobres. E bramavam contra ela. Jesus, porém, disse: deixai-a, para que a molestais? Ela fez-me boa obra. Porque sempre tendes os pobres convosco, e podeis fazer-lhes bem, quando quiserdes, mas a mim nem sempre me tendes. Esta fez o que podia, antecipou-se a ungir o meu corpo para a sepultura. Em verdade vos digo que em todas as partes do mundo, onde este evangelho for pregado, também o que ela fez será contado para a sua memória. Amém.
Glória a Deus. Dá-nos destreza na Tua palavra, Deus. Dá-nos firmeza na Tua palavra, Deus. Porque ela é a nossa bússola, é a nossa âncora firme e segura. É ela quem sustenta as nossas vidas. É o fundamento eficaz da nossa fé. E que nós possamos, em nome de Jesus, velar por ela, abraçá-la, desejá-la intensamente. Como diz Pedro na sua carta, desejai afetuosamente o leite puro, racional, genuíno, não falsificado, que é a tua palavra, para que por ela vades crescendo, que a tua palavra traga crescimento espiritual, na fé, na esperança e no amor. Dá-nos a tua graça em nome de Jesus. Amém, Senhor. Os irmãos também que tiverem as suas ofertas, logo depois da mensagem, pode trazer aqui ao gasofilácio aqui do meu lado direito. Amém? Alguns dias, somente há alguns dias, Jesus estará na cruz, depois desse jantar em Betânia. Está se aproximando a hora para a qual ele veio. E esse fato aqui, ele está intimamente ligado à obra redentora de Cristo na cruz do Calvário. Mas vamos aos fatos. Primeiro eu gostaria de trazer informações preciosas para vocês. O que é um vaso de alabastro? O vaso de alabastro, ele é feito de uma rocha pura, translúcida, bem parecida com o mármore. E o alabastro, ele é próprio para fazer peças ornamentais. E também ele é próprio para se esculpir esculturas. O alabastro é um produto altamente fino, muito procurado na época para fazer presentes de ornamentos. O outro detalhe é o nardo puro. O que é o nardo puro? É um óleo aromatizante, extremamente cheiroso. E ele é extraído de uma planta chamada nardum, que é da família das gramíceas. E esse nardo, esse óleo aromático, ele não apenas exala um cheiro maravilhoso, mas ele tem também funções terapêuticas. Dizem que, para a época, ele era usado para trabalhar a pele. Ele passava-se na pele e a pele ficava tinindo. Ele também era usado para fazer massagens. E havia uma outra questão importante neste nardo. Ele, além de ser terapêutico, feito para massagens, passava-se na pele e dava um resultado muito bom, ele era considerado antiestressante. Então veja quantas coisas haviam neste nardo que era colocado no vaso de alabastro. Por que eu estou trazendo essas informações para você? Porque essa mulher não chega com qualquer coisa para Jesus. Ela chega com o melhor que ela podia ter.
Para vocês terem uma ideia do valor desse vaso de alabastro, com o nardo, com o óleo aromatizante, a palavra diz que custava 300 denários. O denário, cada denário somava a quantia de um dia de um trabalhador. Quando uma pessoa trabalhava o dia inteiro, ao fim do dia ela recebia um denário, um dinheiro. Então vamos, para que vocês tenham uma ideia de quanto isso aqui é louvável, vamos fazer uma conta assim por baixo, hoje no salário mínimo. Vamos pegar R$900, é um pouco mais, não é? R$900. R$900, um dia de trabalho sairia quanto? R$30. Vezes 300. R$9.000. No tempo de hoje, esse unguento custaria R$9.000. Se você é um trabalhador que ganha R$50 por dia, e se você fizer essa conta, este vaso de alabastro com o nardo puro custaria R$15.000. É dinheiro ou não é? Então esta mulher trouxe uma oferta de excelência. E é isso que eu quero conversar com vocês. Quando nós chegamos à casa do Senhor, que tipo de oferta estamos dando ao Senhor? O que de nós estamos depositando aos pés de Cristo? Qual é o tamanho da minha oferta? Porque o tamanho da minha oferta vai dizer muito do tamanho do meu amor e o tamanho da minha consideração que eu tenho para com aquele que me salvou, para aquele que me libertou, para aquele que é Senhor da minha vida. E eu não estou falando propriamente de dinheiro. Estou falando de ofertas do coração. O dinheiro é um detalhe, é incluído também. Mas nós, em reconhecimentos ao que Cristo é, o que Cristo fez, qual é a oferta nossa de cada dia à sua presença? Qual é a oferta que eu trago hoje aqui, diante dele? São apenas os meus cânticos? É apenas a minha pregação? Ou tudo que há em mim é uma oferta suave ao Senhor? Esta mulher trouxe o que ela tinha de melhor. Ela não trouxe o resto. Ela não trouxe algumas coisas que poderiam satisfazer o mestre. Ela trouxe a preciosidade do seu próprio trabalho. Então vamos agora aos personagens. Nós já falamos daquilo que é físico. Além da casa tem o vaso de alabastro e tem também o nardo puro, o óleo aromatizante. Agora nós temos que identificar os personagens, as pessoas que estão dentro da casa. Nós temos o primeiro elemento, ou o primeiro indivíduo, Simão. E a palavra diz que era a casa de Simão, o leproso. Então aqui eu já tenho uma ideia de que nessa casa alguém já recebeu o poder de Cristo Jesus na sua vida, que é Simão. Porque um leproso não pode conviver em sociedade nessa época. Ele tinha o seu lugar reservado. Havia uma neura muito grande de se tocar no leproso, de estar perto de um leproso.
Mas aqui então nós podemos ter um resultado, nós podemos dizer que há uma operação de graça para esse homem, porque se ele está na sua casa, ele foi curado. Jesus o curou da lepra. E Jesus deu a graça dele estar junto com ele ali, naquele lugar. Outras pessoas que estavam nesta casa, os 12 discípulos, todos eles estavam ali com Jesus, na casa do leproso, do ex-leproso. Há também esta mulher que quebrou o vaso e jogou sobre a cabeça de Jesus. Quando o apóstolo João fala dessa história, ele cita esta mulher como Maria, a irmã de Lázaro. Então nós também podemos dizer que Maria, que Lázaro e que possivelmente Marta também estivesse aqui nesta casa, nesse jantar. Porque João descreve Maria como jogando esse vaso de alabastro na cabeça de Jesus e com as suas lágrimas enxugava os pés de Jesus com seus cabelos. Era Maria. E por fim, nós temos o melhor de todos. Jesus, o Salvador. Jesus, o Senhor está nesta casa. Oh, glória a Deus! Louvado seja o nome do Senhor, porque ela poderia estar cheia de figuras ilustres. Poderiam haver até aqui centuriões, reis, sacerdotes. Não teria o peso como a presença de Jesus. Jesus habita na tua casa. Jesus é o parâmetro do teu lar. Jesus é que comanda a tua casa. É Ele quem dá as coordenadas. Jesus aqui é o centro das atenções. Parece que é a mulher, mas não é a mulher. Aonde Jesus estiver, Ele é o centro das atenções. É Ele quem vai fazer a diferença. E é Ele quem vai ensinar. Então vamos ao fato em si desse jantar. A mulher entra, pega o vaso e quebra o vaso e joga sobre a cabeça de Jesus. Há uma outra questão interessante do vaso de alabastro que eu estava já me esquecendo. Esse vaso, ele era lacrado. Ele tinha vários tamanhos. E ele era lacrado. Por quê? Para que no lacre do vaso, a essência do perfume não se perdesse. Então, todas as vezes que se fosse usar esse nardo, tinha que quebrar e jogar todo ele. Porque depois de aberto, ele ia perder a essência. Por isso que a mulher entra na casa, quebra o vaso, o aroma destila sobre a casa e ela já joga sobre a cabeça de Jesus. Aí nós vamos ver uma situação indizível. Quando os discípulos, e em Mateus também, quando narra essa história, diz que capitaneados por Judas, viu todo aquele vaso de alabastro, aquele nardo se derramando sobre Jesus, eles ficaram muito irados, porque era muito dinheiro. E Judas se levanta e diz: mulher, por que fazes isto? Nós poderíamos pegar esse óleo
esse vaso com óleo, vender e dar aos pobres. Mas olha o que você fez. Nem toda a aparência de piedade traz por trás piedade. Porque veja bem, quando os discípulos advertem a mulher, me parece que eles estão com boas intenções, não é? Vamos ajudar os pobres. Para que esse desperdício? Que tipo de pobre eles queriam ajudar? Quem era o tesoureiro do grupo? Judas era o tesoureiro. E tudo ia para o seu alforje. Judas era o discípulo ganancioso, avarento. Judas só pensava no dinheiro, ele não pensava nos pobres. Pelo contrário, ele não estava nem aí com os pobres. Os pobres é que se lasquem. No lugar aonde Jesus está, pode haver pessoas com cara de piedade, com jeito de piedade, mas que são extremamente, apenas e tão somente gananciosos. Que não sabem o que é amar. Que não conseguem ter empatia. Quando eu fui lá no desfecho lá da faculdade do Alain e do Rafael, na formatura, eu recebi aquele dia, já tive a oportunidade de dizer para vocês, uma das mensagens com mais excelência que eu já ouvi. Como ele se chamava, Alain? Flávio, pastor Flávio. E ele usando aquela parábola do bom samaritano, ele falou de empatia. Irmãos, que Deus tenha misericórdia de nós. Porque ele diz, passou lá o escriba, viu o homem sofrendo à beira do caminho e continuou o seu caminho. Depois veio o sacerdote, viu o homem sofrendo no chão e continuou o seu caminho. Mas depois veio um samaritano estrangeiro, se inclinou diante do homem e lhe curou as feridas. Passou óleo nas suas feridas, se levantou e levou o homem para uma estalagem. E ainda disse que pagaria todo o tratamento que fosse realizado. Ele diz, isto é empatia. Para que vocês entendam a empatia, e tudo isso eu estou falando por causa do capitão Judas, com a cara de piedade querendo ajudar os pobres, sem a intenção de ajudar os pobres. Você está na sua casa e você vê alguém sofrendo na sua casa. O que acontece? Você sofre junto. Você chora junto. Isso é empatia. Mas a empatia vai além disso. A empatia é quando você sofre por alguém até desconhecido, como você sofre por um familiar. Isso é empatia. O contrário disso, disse o pastor Flávio, é a apatia. A apatia, ela é indiferente. A apatia não sente o sofrimento do sofredor. A apatia não tem misericórdia. Enquanto a empatia, ela é cheia de misericórdia. E a empatia, a gente só pode receber de quem é empático. O Jesus desta casa é empático. Ele tem empatia, porque ele ama a todos da mesma maneira. Então Judas está longe de ser empático.
Judas está longe de sentir as misérias dos pobres. Ele quer salvar apenas e tão somente a sua pele. Se você quiser saber e perceber como que ele é ganancioso e só o dinheiro lhe interessava, quando acaba o jantar, ele sai imediatamente dali para entregar Jesus aos sacerdotes. Imediatamente a esse jantar, ele vai e traz Jesus por 30 moedas de prata. Então há esse grupo aqui dentro desta casa, que contracena, se contrapõe com esta mulher que tem a empatia, que deu o melhor para Jesus, que não veio com qualquer coisa para Jesus, veio com o melhor que ela tinha. Mas quando entre aquilo que era o melhor e aquilo que tinha jeito de piedade, está Jesus que conhece os corações. Jesus que conhece cada pensamento da nossa alma. Jesus que conhece cada partícula do nosso corpo, cada movimento do nosso corpo. Vocês se lembram lá, quando ele curou o paralítico de Cafarnaum, e ele disse para o paralítico: perdoados estão os teus pecados. Houve um burburinho, houve uma murmuração, e ele diz: por que vocês estão murmurando? E aqui acontece a mesma coisa. Ele percebe que aquela piedade que está no ar é apenas ganância, é apenas para proveito próprio. Então, severamente ele adverte os discípulos. Veja aí como a palavra do Senhor é dura. No versículo 6, quando o texto diz: e bramavam contra ela. Jesus, porém, disse: deixai-a. Por que a molestais? Ela fez-me boa obra. É interessante se notar que já há algum tempo, aqueles que querem fazer o bem são impedidos de fazê-lo. É importante a gente notar que as pessoas que querem ser empáticas e viverem em amor, cada dia são mais odiadas, cada dia são mais perseguidas, cada dia são mais destratadas. O que deveria acontecer, essas atitudes eram para quem fizesse o mal, e olha lá, porque mesmo assim Jesus nos disse: amai os vossos inimigos. O ódio, o desamor, nem para os inimigos é, quanto mais para quem se faz o bem. E aqueles homens estavam odiosos de uma boa ação. Eles não discerniram o ato daquela mulher. Eles não discerniram o ato de amor daquela mulher. Eles estavam tão longe, obstantes daquela realidade de Cristo, que eles bramaram contra ela, ficaram contra ela. Isso cabe uma pergunta ao meu coração. Ao meu coração. Não digo ao seu, eu digo ao meu coração. Os sentimentos que saem da minha alma, as palavras que saem do meu coração, elas glorificam a Deus? Ou são palavras que bramam contra alguém? Ou que bramam contra uma situação? Introspectiva de alma, introspectiva de coração. De que lado está o meu coração? Dos que fazem o bem
ou dos que bramam contra o bem. Isso é muito sutil, irmãos. É muito sutil. É como uma fina linha, pronta para se quebrar. Os ímpetos da nossa alma e os ímpetos dos nossos corações trabalham ardentemente contra as nossas próprias intenções. Mas Jesus repreende os discípulos. E é interessante que está chegando o dia da cruz, os discípulos já estiveram com Jesus por quase 3 anos e parece que não aprenderam nada. E parece que não discerniram nada. E parece que não conheceram aquele que estava diante deles. Porque naquela hora que o vaso foi derramado sobre a cabeça de Jesus, por tudo que eles viram Jesus falar, e por tudo que Jesus fez, e por todos os milagres, era para eles abrirem a boca e dizer: digno é o Senhor deste aroma, digno é o Senhor desse nardo puro, tem mais nardo aí para que nós o joguemos sobre a sua cabeça. Mas eles tiveram uma atitude anticristã. Quanto mais nós que não temos Jesus cara a cara, corremos o risco de ter atitudes anticristãs. Mas graças a Deus, que até nas nossas atitudes anticristãs, Ele se compadece de nós. Como disse o Elton agora mesmo no louvor, o que passou pela sua cabeça foi anticristão. Mas Deus teve misericórdia dele. E o fato de estarmos aqui, mesmo com as nossas ações anticristãs, quando eu digo anticristãs, são pecaminosas, o fato de estarmos aqui é que Ele realmente, e só Ele, é piedoso. Se há alguém piedoso nessa sala, é Jesus. Se alguém se importa com alguma coisa nesta sala, é Jesus. Então nós precisamos convidar Jesus para estar na nossa sala, para estar no nosso quarto. E quando chegamos aqui à sua casa, nós devemos dizer: seja bem-vindo, Jesus. Porque nós precisamos de Ti. Nós queremos também Te oferecer o melhor. Nós não temos óleo, nardo puro, mas temos as nossas próprias vidas. E queremos quebrar as nossas vidas em Ti. Quebra a minha vida, Senhor. Para que de mim também saia um aroma suave. Porque Paulo diz: para Deus nós somos o bom perfume de Cristo. Aleluia! Oh, amado, você exala Cristo. Você é o bom perfume de Cristo. Quando o Espírito quebra, te humilha, te quebranta, o que exala de você é o bom perfume de Cristo. Cheiro de vida. O bom perfume de Cristo é cheiro de vida. Mas se somos alquebrados, quebrantados, e não há perfume de Cristo, o que resta é cheiro de morte. Antagônico à vida. Ou cheiramos Cristo, ou cheiramos morte. E Cristo nos reúne nesta noite para nós exalarmos o seu bom perfume. Aleluia, Deus. Cheira-nos, ó Deus, nesta noite. E encontre em nós um vaso de alabastro, cheio de nardo
aromatizante. Mas por que Jesus repreende os discípulos? Ele diz para os discípulos: os pobres vocês têm todos os dias. Vocês podem ajudar os pobres todos os dias, e durante toda a sua vida e também através dos séculos haverá pobres sobre a terra. Se há uma certeza que nós temos, é que a terra nunca vai deixar de ter pobres. Eles estarão a todos os lugares. E vocês podem atendê-los quando vocês quiserem. Aí Jesus diz: mas a mim nem sempre tendes. É lógico que Jesus está falando fisicamente, irmãos, porque Ele mesmo nos prometeu: estarei convosco até a consumação dos séculos. Fisicamente. Estava chegando a hora da cruz e os discípulos já seriam dispersos. Haveria confusão, haveria muita tristeza. E por que Jesus está dizendo que essa mulher fez uma boa obra? Porque ela ungiu o meu corpo para o sepultamento, aleluia, que era um costume da época. As pessoas morriam, eram balsamadas, e sobre elas se jogavam óleo. E aquela mulher está fazendo o trabalho de embalsamento. Ela está trabalhando um ritual esplêndido por Cristo. E para fazer, para o melhor, ela usa o que ela tem de melhor. E Jesus diz: essa história, aonde for pregado o evangelho do reino, essa história será conhecida. A história desta mulher será conhecida. Aleluia. Qual é a pergunta final que eu gostaria de deixar para vocês? Essa mulher ungiu o corpo de Cristo para a sepultura. Você tem a unção de Cristo sobre você. Nós podemos dizer que Cristo nos ungiu, que eu sou ungido do Senhor. As minhas ações vão me dar a resposta. O que eu sou no dia a dia me dará a resposta a essa pergunta. Porque em Cristo, nós é que somos preparados agora para a morte. Ele morreu para que tivéssemos vida. E quando Ele derrama o seu Espírito Santo sobre nós, Ele nos sela, Ele nos unge e Ele nos manda para a vida eterna. O libertador, o salvador, Ele chega até nós. Por isso que nós precisamos passar pelo quebrantamento de Deus, irmãos. Havia um hino que nós cantávamos antes, que eu nunca mais ouvi cantar na igreja. Quebra minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser um vaso novo, Senhor. Ainda há tempo de quebrar vasos. Ainda há tempo de preparar vasos para a eternidade. O quebrantamento é dolorido.
O quebrantamento traz sofrimento. Ele esmiuça o coração, ele aperta a alma. Mas cada vez que se aperta mais aromatizante ele fica. Mais cheio de graça ele fica. Mais parecido com Cristo ele fica. Mas a glória de Cristo recai sobre nós. Não há como sermos ungidos no nosso corpo para a glória, se não formos quebrantados pelo Espírito Santo. Quebranta a tua igreja, Deus. Ainda que isso arranque lágrimas do coração, porque a nossa vida, Senhor, é uma vida muito confortável. Ou você não tem uma vida confortável? Nós temos nossa casa, nós temos nosso carro, nós temos nosso emprego, nós temos nossos sonhos, temos nossos filhos, temos nossos pais. Mas do que adianta isso, se não tivermos Jesus? Do que adianta o homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma? Entra na minha casa, Deus. Entra na minha vida, ó Deus de poder. Faça-me entender a grandeza do teu amor. Faça-me entender o resultado final do sangue que foi derramado na cruz do Calvário. Faça-me parar nesse tempo louco e alucinado para viver as delícias do reino dos céus. Faça-me parar, pare o relógio do meu tempo, Deus. Trata com a minha vida, trata com as nossas vidas e nos prepare para a sua glória, ó Deus. É um soluço da minha alma, é um soluço do meu coração. Ainda que tu possas usar de forças, faça isso conosco, mas livra-nos da morte. É lógico que Deus não vai fazer por força. É apenas um sussurro da alma, para que ninguém se perca e viva com cara de piedade, sem ser piedoso. Que viva como se fosse crente, sem ser crente. Que viva como se fosse membro da igreja, sem ser membro da igreja de Cristo. É apenas um sussurro, Senhor. Um sussurro, Senhor. Um sussurro, Senhor. Um sussurro de misericórdia e de compaixão pelos teus filhos e pela tua amada igreja. Aleluia. Mas eu creio, sabe, irmãos, que nós veremos ainda o resultado disso tudo. Porque uma vez Abacuque chegou diante de Deus e disse: por que não me ouves? Por que permaneces calado? Por acaso não vês o que está acontecendo? Mas quando Deus abre os olhos de Abacuque e mostra o tamanho da obra que ele iria realizar usando os próprios inimigos de Israel, no fim do livro ele diz: todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Aleluia. Dá-nos graça, Deus.
de discernirmos a cruz. Dá-nos graça de discernirmos o sangue. E vivermos coisas melhores como esta mulher viveu. E de oferecer coisas melhores como esta mulher ofereceu. Amém? Vamos ficar em pé. Coloque a mão no seu coração. Não é uma ordem, é apenas um pedido. Você coloca a mão no coração se você quiser. Querido Deus, eu aqui estou com a minha mão no coração. A tua palavra diz que enganoso é o coração do homem, mais do que todas as coisas. E esse coração tem tentado me distrair nesses tempos, tem tentado me confundir nesses tempos. Esse coração carnal, tem me levado a cometer erros e pecados contra ti. Porque a tua palavra diz que aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Oh, meu coração é enganoso. E quantas vezes ele ministra para mim: você é bom, você não faz mal para ninguém, a sua vida é excelente. Como o meu coração quer me enganar. Mas com a mão sobre o meu coração, eu quero te pedir que o Senhor coloque o seu coração sobre o meu coração, para que eu tenha um coração segundo Deus. E tendo um coração segundo Deus, eu possa oferecer a ti o que é digno de ti. O melhor louvor, adoração em espírito e em verdade, o melhor trabalho, o melhor serviço. Tudo em mim para o teu louvor e para a tua glória. Faça isso em nome de Jesus, na minha vida e na vida do teu povo. Obrigado, Deus, por mais esta noite. Obrigado pela reunião. A reunião que traz alegria ao coração. Obrigado. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco agora e sempre. A igreja diz amém. Amém. Glória a Deus. Vai na tua força em nome de Jesus. E se você tem a sua oferta, traga aqui ao gasofilácio em nome de Jesus.